vídeo você vai aprender qual a diferença quando a Bíblia tem pecado no singular e pecados, a palavra pecados no plural. Não gostamos de termos ou usar termos teológicos e certamente não seremos culpados por distinguir cuidadosamente entre essas duas palavras, embora intimamente ligados, há uma diferença importante entre elas. Ambas ou ambos são mencionados em um versículo das Escrituras. Você pode ler isso em Romanos capítulo 5, versículo 12 em sua Bíblia, mas eu vou citar aqui no vídeo, onde diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, neste versículo temos o pecado e temos os pecados. Pecado é aquilo que na queda de Adão ganhou uma entrada no mundo. Assim, como o veneno de uma cobra, uma vez injetada no corpo do homem, percorrerá todo o seu sistema fazendo seu trabalho mortal, assim o pecado, o vírus daquela velha serpente, o diabo, permeou o ser moral do homem para a sua ruína. O resultado disso é, todos pecaram. Pecados, agora no plural, pecados de pensamento, por exemplo, palavras ou atos, seja de omissão ou comissão, não imputáveis a cada um de nós, são os frutos. Pecado, então, é a raiz do princípio, e pecados são os frutos vergonhosos que brotam dele. Concedido isso, pois vamos dar um passo adiante e perguntar o que exatamente é esse pecado que entrou no mundo. 1 João capítulo 3, versículo 4, responde a esse ponto, mas infelizmente é um dos versículos em que algumas versões nos desviam da verdadeira tradução. A única palavra grega traduzida pela frase transgressão da lei realmente significa ilegalidade, e é assim traduzida em outras versões. O versículo então deve ser assim: todo aquele que comete pecado pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Há uma imensa diferença entre essas duas coisas. A transgressão da lei é, de fato, a quebra de um mandamento bem definido. Não pode haver transgressão da lei onde não há lei para transgredir. Não havia lei no mundo desde Adão até os dias de Moisés, portanto, não havia transgressão e pecado não era imputado. No entanto, o pecado estava lá em terrível malignidade e a morte, sua penalidade, estava lá. Este é apenas o argumento que nós encontramos em Romanos capítulo 5, o versículo 13 e 14. O que é, então, a ilegalidade? Ou ilegalidade? É simplesmente a recusa de todo o governo, o abandono de toda a restrição divina. A afirmação da vontade do homem em desafio à vontade de Deus. O pecado é apenas isso. Tal foi o proceder ao qual Adão se comprometeu ao comer o fruto proibido. Em vez de ser como uma plena, em vez de ser como um planeta brilhante com luz constante, movendo-se uniformemente em sua órbita, controlada pelo Sol, o homem tornou-se como uma estrela errante, seguindo seu curso errático, que ele não sabe para onde está indo, embora as Escrituras digam significativamente que a quem está reservado a negrura das trevas para sempre. Ou, portanto, a Bíblia indica para o homem estar indo. Isso está em Judas, versículo 13. Em vez do homem ser senhor, ele é dominado pelo mal a que se entregou lá no Jardim do Éden. Começou lá e os seus descendentes. O pecado tem domínio sobre o homem e ele continua a irromper em pecados. E é triste dizer, exercer uma influência tão mortificante e entorpecedora sobre a consciência que
os pecadores parecem inconscientes de sua situação a parte da graça de Deus. É assim que cada pecador se encontra. Quando a graça de Deus age e o Espírito Santo opera com poder vivificante em uma alma, o primeiro clamor é de necessidade e dor. Os últimos anos se levantam diante de nós, sobrecarregando a consciência. Os pecados se tornam a questão do momento e o problema não cessa até que o valor do precioso sangue de Cristo seja conhecido e a alma possa dizer: meus pecados me são perdoados por amor do seu nome. Então, depois, está aí, sem dúvida, a experiência da maioria dos crentes, a questão do pecado é levantado. Porque quando uma pessoa é salva, o perdão dos pecados são resolvidos. Mas existe no crente o pecado, a raiz que produziu esses pecados. Descobrimos que, embora nossos pecados tenham sido todos perdoados, o princípio básico do qual brota o mal ainda está dentro de nós. O que fazer com isso? Essa é uma pergunta importante. É algo que se ganha muito quando discernimos que o pecado, esta raiz, está dentro de nós e ela é a causa de todos os problemas. Alguns cristãos parecem estar muito ocupados com o fruto, ou seja, os pecados, para considerar a raiz. Alguns anos atrás, um jovem se aproximou de um cristão mais velho, reclamando que, apesar de todas as suas orações e esforços, os pecados estavam continuamente se insinuando em sua vida e comportamento. Pecados, pecados, foi o peso do seu clamor. Então esse irmão perguntou ao jovem em que árvore crescem as maçãs. Foi a única resposta que obteve. Ora, uma macieira, disse o jovem atônito. A pergunta parecia tão ridiculamente irrelevante. O irmão fez outra pergunta. Em que árvore crescem as ameixas? Em uma ameixeira. Seu espanto se aprofundou. E o irmão fez outra pergunta. Em que árvore crescem os pecados? Foi a próxima pergunta, então. Aquele jovem fez uma pausa. Então, com um sorriso, ele disse: em uma árvore do pecado, eu acho. Você está certo, meu rapaz, disse meu amigo e irmão, exatamente onde eles crescem. Observe o ponto. Os pecados que nos cristãos temos que deplorar e confessar não são pequenos pedaços isolados do mal entrando em nós, inseridos de alguma forma em nossas vidas pelo diabo. A causa deles é muito mais profunda. Eles brotam como fruto daquilo que está dentro de nós. O pecado está dentro de nós, a raiz. Que ninguém diga o contrário quando as Escrituras diz categoricamente e afirma: se dissermos que não temos pecado, note bem, está no singular. Se dissermos que não temos pecado, a raiz, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Disse o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8. Qual é então o remédio para o pecado? A resposta é, em uma palavra, a morte. A morte, ou melhor ainda, a mudança na ressurreição, quando será a porção em nós que estivermos vivos quando Jesus vier no arrebatamento. Acabará com o pecado no que diz respeito absolutamente e para sempre. O último vestígio de sua presença em nós desaparecerá. E todo cristão todo cristão hoje vive na feliz expectativa disto. O arrebatamento, e então nossos corpos serão transformados e o pecado, a sua raiz, também será erradicada de nós, será tirada. Mas será que temos que esperar até a morte física ou arrebatamento para vencer o pecado, esta raiz que está em todo crente? Deus não fez nada, Deus não providenciou nada, não fez nada na obra de Cristo que possa nos ajudar hoje. Todos nós olhamos com alegria para trás, para a hora em que a morte
foi o grande remédio à morte do Senhor Jesus. Na medida em que morreu uma vez para o pecado, mas naquilo que vive para Deus. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 10. A questão, portanto, fica assim: ele morreu por nossos pecados, expiando-os. Ele morreu para o pecado e, portanto, ensinados pelo Espírito Santo, reconhecemos que estamos identificados com o nosso grande representante. E a fé se apropria de sua morte como nossa. Nós também estamos mortos para o pecado e não podemos mais viver consistentemente nele. É isso que diz Romanos capítulo 6, versículo 2. Portanto, consideremo-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 11. Há apenas esta diferença. O pecado para o qual Jesus morreu foi puramente uma coisa externa. Pois a Bíblia diz, nele não há pecado. 1 João capítulo 3, versículo 5. Com a gente não é apenas externo, mas como interno também. O pecado é o princípio dominante do mundo sem nós. E também, infelizmente, o princípio dominante da carne interior. Mas há mais do que isso. A morte de Cristo não foi apenas a nossa morte para o pecado, mas foi a condenação total do pecado para o qual morremos. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e por um sacrifício pelo pecado condenou o pecado na carne. Na cruz, o pecado, em toda a sua hediondez, foi revelado, pois a ilegalidade atingiu então o auge da maré. E naquele santo sacrifício, seu julgamento foi suportado em sua condenação naquele momento. Que essas distinções então sejam cuidadosamente observadas por cada crente. E não cause confusão quando as Escrituras não fazem isto. Os pecados foram suportados no julgamento de Cristo na cruz. O pecado foi exposto e condenado, e para ele morremos na morte de Cristo. A cruz era tudo isso e muito mais.